Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um café com Deus. Hoje é quarta-feira, dia 17 de 2025, são exatamente 7h55. Ontem eu não fiz o café com Deus, porque logo cedo eu fui fazer uma bateria de exames, então não tive como fazer, mas estamos aqui, graças a Deus, na presença do Senhor. E gratidão por Ele ter nos levantado, nos acordado nessa manhã. Então a palavra de hoje fica em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Ouça a voz de Deus. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E é verdade, o nosso coração é muito enganoso. Então vamos ver o que o Senhor tem nos a ensinar? A bússola de nossas vidas deve ser a voz de Deus. No dia a dia, ouvimos pessoas, recebemos mensagens, executamos tarefa, enfim, estamos a todo momento recebendo informações e tomando decisões. Mas em meio a tanta agitação, como será que podemos discernir adequadamente a voz de Deus? Saber diferenciar se algo é apontamento do Pai para as nossas vidas, ou se é apenas um pensamento que saiu do nosso próprio coração, baseado em nossas vontades. Essa é uma tarefa que exige relacionamento e intimidade. Continuamos. É bom lembrarmos que devemos ter cuidado para não equalizarmos o timbre da voz de Deus com a voz do nosso coração, pois ele tende a ser enganoso, e com isso seguirmos a bússola quebrada de nossos instintos, que podem nos levar a caminho que fogem dos propósitos de Deus para a nossa vida. No entanto, se nos dedicarmos às disciplinas espirituais, alimentando assim adequadamente nosso espírito, ele vencerá a voz do nosso coração. A partir de hoje, saiba que quanto mais tempo você dedicar a Deus, mais sensível estará para ouvir a sua voz e então viver os seus planos, desfrutando de todas as bênçãos e promessas que Deus estabeleceu em sua vida. E é verdade, meus irmãos. Muitas vezes nós tomamos atitudes na nossa vida que é aquilo que nós colocamos no nosso coração, a nossa vontade, o nosso querer. E ali nós começamos a colocar em prática aquilo que o nosso coração almeja, deseja. Mas você já se perguntou se é a voz do Espírito Santo falando ao seu coração ou se é a sua vontade? Qual a diferença? Quando nós fazemos as coisas sobre as nossas vontades, sempre vai dar certo. Algo acontece. E chega aquele momento que você tem que parar e perguntar para Deus: Senhor, é a tua vontade? Vocês já viram relatos que a pessoa às vezes teria que viajar naquele avião, naquele ônibus, e, no entanto, não conseguem. Algo acontece onde você se atrasa e não consegue chegar a tempo da onde você vai partir. E neste momento, aí passa-se um dia e você vê lá, aquele avião caiu, aquele ônibus bateu e morreu muitas pessoas. Tudo que nós almejamos no nosso coração
e colocamos em prática, mas que dá errado logo de início. Então você tem que parar e falar: Senhor, é a tua vontade? Porque quando é algo que vem do coração de Deus, o fardo é leve, o caminho é suave. E Ele vai te mostrando dia a dia que aquilo que vem acontecendo na sua vida é a vontade dEle. Então, que nós possamos ser atentos à voz do Senhor. Não deixe com que a sua vida ande para trás, porque muitas vezes nós estamos na fila da bênção e nós somos o terceiro, o segundo, para recebermos a nossa porção. Mas aí nós fazemos aquilo que o nosso coração está cheio. Aí o que acontece, meus irmãos? Vocês vão voltar para o final da fila. Já pensou? Você esperar tantos anos pela sua bênção e quando ela está assim, ó, nas tuas mãos, você fecha a mão antes que ela seja abençoada. Então, que no dia de hoje vocês venham ter cuidado, sensibilidade ao ouvir a voz do Espírito Santo. Tenham intimidade com Deus, como? Em oração, em fazer aquilo que o Pai quer. Essa é a nossa porção aqui na terra. É fazermos o melhor, apresentarmos quem é esse Deus. Ele não é carrasco. Se acontece algo de ruim na sua vida, não foi a vontade de Deus. Vocês podem ter certeza, meus irmãos. A vontade de Deus é agradável. É muito agradável. O Senhor, Ele ama cada um dos seus filhos. E para cada um dos seus filhos, Ele tem o melhor. A minha bênção não é igual à sua. Então, que nós possamos colocar tudo nas mãos do Senhor. E que nós possamos não dar nenhum passo sequer, se não for a vontade dEle, para que você não venha cair. Então, essa é a palavra que o Senhor nos deixou nessa manhã. Ouça a voz do Espírito Santo. Busca o Senhor de coração, que vocês vão começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou relatar algo aqui bem rápido. Eu morei aqui em Leme em 97, eu cheguei aqui e as coisas iam tão bem, tão bem. E quando foi um dia, eu falei assim, eu e meu marido falamos assim, nós vamos vender a nossa casa de São Paulo e comprar uma aqui em Leme. E muitos podem não acreditar. Um dia o Espírito Santo falou assim ao meu coração, você vai voltar. E aquilo bateu como uma tristeza, sabe? E eu pedi a confirmação do Senhor. E aquela voz humana falava assim para mim, você vai voltar. E eu deixei essa palavra de lado, porque meu coração não queria aquilo. Quando foi um certo dia, eu fui 3 vezes no portão da minha casa para colocar placa de venda. Quando foi um determinado dia, eu fui para São Paulo e foi muito triste nós voltarmos. Eu chorei praticamente o caminho todo de tristeza, mas o que? Desobediência. Então, tente, busque ao Senhor para que você possa ouvir essa voz. Aconteceu algo esses dias também. Eu fui onde eu tenho a internet. Fiquei 2 dias sem internet. E entrando naquele lugar,
Eu entrei com tanta ira, porque já fazia 2 dias que eu não conseguia falar pelo celular, não conseguia nada. E eu entrei naquele lugar com ira. E ali eu fui falar com a atendente. Eu falei de uma forma meio que grossa. E a raiva era tanto que eu virei as costas. Não dei um bom dia, não fiz nada. Virei as costas e saí. Olha, quando eu cheguei em casa, aquela voz novamente falava assim: você vai voltar e pedir perdão. E aquilo ali começou a me doer no coração, da maneira com que eu falei com aquela jovem. Quando foi no outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi entrar naquele lugar e pedir perdão para aquela jovem. Ela até riu, ela falou assim: isso acontece. Eu falei: não, você me perdoa. Você me perdoa, porque o Espírito Santo me incomodou e eu não sou assim. Então eu peço perdão para você. Foi como tirar um fardo das minhas costas. Então essa é a voz do Espírito Santo. Se o Senhor falar perdoa, faça isso, faça aquilo, e você sentir aquela dor que te aperta por dentro, é a voz do Espírito Santo. E a partir do momento que você toma a atitude de fazer aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, o fardo é muito leve, tudo é mais agradável. E agora vamos para aquele momento. Então, meus irmãos, eu sei que Deus é maravilhoso. Obedeça a voz dele e vocês vão ver como vai ser diferente a sua vida. Então vamos para aquele momento. Meu cafezinho com leite. Tome seu chá, tome a sua água, tome seu café puro, o que seja. Mas toma comigo. Vamos lá? Bom, hein? Então, meus amados, que Deus abençoe grandemente seu dia, a sua vida. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre você, seu lar e a sua família. Consagre a tua vida, da tua família nas mãos do Senhor. E esse dia, que venha a ser um dia de bênção, tá bom? Então, ó, bom dia, fiquem na paz do Senhor, tá bom? Tchau, tchau.